Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje vamos aprender, primeira parte da nossa aula, a respeito do Manual de Práticas Cartorárias do Ministério Público da Paraíba. E olha, vou avisar vocês, hein? Muito legal esse manual. Este manual, além de ser prático, ele é muito assim, didático. Eu estou impressionado. Quando o professor Luiz falou, Pedrão, vai lá, grava a aula para o pessoal da Paraíba, do Manual de Práticas Cartorárias. Eu falei, poxa, vai ser aquela coisa chata, porque eu já gravei matérias nesse sentido, e normalmente não tem nada de didático. Aí quando eu peguei o material, que eu vi um manual, eu falei, nossa, realmente é um manual para facilitar a vida do servidor. E eu vi que é tão fácil, tão tranquilo, que eu falei, vai ser muito divertida essa aula. Então, a aula está muito legal, a aula está em cima realmente daquilo que pode cair na prova, daquilo que vai vir como forma de pergunta, e também a aula vai vir para esclarecer como é que funciona a questão do serviço do funcionário lá no Ministério Público da Bahia. Então, iniciando a nossa aula, Manual de Práticas Cartorárias do Ministério Público da Bahia, eles fizeram questão, então, de estabelecer um manual, um conjunto de regras para a prática de certos atos que os funcionários do Ministério Público da Bahia deverão ter cuidado. Então, na prática de certos atos, eles tiveram a preocupação de estabelecer regras ou estabelecer padrões de atos para que o funcionário que estiver no interior da Paraíba tenha a mesma conduta do funcionário que estiver em João Pessoa, por exemplo. Então, na verdade, está, de certa forma, uniformizando toda a prática envolvendo aí a questão administrativa dos funcionários públicos do Ministério Público da Paraíba. E o ponto interessante, então, qual é a finalidade do manual? Para que serve, então, a criação deste manual? E interessante que o próprio manual diz isso. Diz que, na verdade, trata-se do quê? De um instrumento básico e seguro. Ele é instrumental, básico e seguro. Por quê? Instrumental porque ele dita algumas regras de aplicação básica, e traz segurança, porque quando você, de certa forma, vai uniformizar como que deve ser feito determinados atos, carimbos, notificações, cartas precatórias, ou seja, como se dá a movimentação de certos atos, e você padroniza isso, dá uma sensação de segurança. Por que eu falo que isso é muito legal? Porque em muitos ministérios públicos do Brasil, ou até mesmo do Poder Judiciário, eles não têm essa preocupação. E aí o que você vê na prática? Você vê que determinada vara judicial, por exemplo, tem uma forma de conduta diferente da outra vara. Adotam-se certas formas, certas instrumentalidades diferentes uma das outras. Tudo bem, eles não desvirtuam a aplicação da lei, mas a atividade administrativa acaba sendo diferente. E aqui na Paraíba eles tiveram a excelente ideia de não ser diferente. Falou, não, aqui não vai ser diferente, aqui nós vamos padronizar, porque padronizando vai trazer segurança, e trazendo segurança vai trazer eficácia ao exercício funcional. Por isso que a finalidade deste manual está o quê? Para a consulta, visando a uniformização, eficácia, segurança. Olha que legal. E vamos começar com o primeiro capítulo, que é a Ordem Geral dos Serviços Auxiliares. Para isso, eu tenho a preocupação, e o manual teve essa preocupação de entender qual é a natureza jurídica do Ministério Público. O que é o Ministério Público? Porque isso vai cair na sua prova em matéria de direito constitucional, na parte de direito constitucional. E vocês tiveram isso com o professor Rodrigo.
Mas é interessante por quê? Porque o Ministério Público não é poder judiciário. Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, mas professor, o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Está errado. Não faz parte o Ministério Público é um poder autônomo. Não, também não é um poder autônomo. Porque nós temos 3 poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Na verdade, o Ministério Público é braço do Executivo, mas ele não é subordinado ao Executivo, porque ele é um órgão, mas é um órgão autônomo. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 127, ele estabeleceu que o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional. Sim, está ligado ao Poder Executivo, porque de certa forma quem vai enviar as verbas é o Poder Executivo. Mas ele tem status de autonomia. Tanto que o artigo 127 deixa bem claro aqui, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, o Ministério Público, ele vai agir sempre no quê? Na busca para preservar a sociedade. Ele sempre vai cuidar de assuntos extremamente importantes ligados à sociedade. Quando eu falo de interesses sociais, meio ambiente é o interesse social. A questão da educação é o interesse social. Quando eu falo individuais indisponíveis, a situação de uma pessoa que precisa de um transplante, a pessoa que precisa de um medicamento, também está relacionado com interesses individuais indisponíveis. Indisponíveis é a vida, um direito indisponível. E aí deixa bem claro, e esse parágrafo primeiro, eu não vou aqui aprofundar o artigo 127. Eu só estou lembrando ele porque o próprio manual teve a preocupação de fazer isso. Como o manual teve a preocupação de estabelecer quem é o Ministério Público, aí eu te chamo a atenção. Eu te chamo a atenção por quê? Porque vai cair na sua prova. E aqui ele deixa bem claro, no artigo 127, quais são os princípios institucionais do Ministério Público? A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Por isso que ele é autônomo, porque ele tem independência funcional. E o que nos interessa é o parágrafo 2º, aqui para o manual. Por que existe o manual? Por que existe esse manual? Da onde que dá legitimidade para que o Ministério Público da Bahia criasse o seu manual? Está aqui. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa. Eu já disse no início da aula que o manual vem o quê? Com a função de organizar as atividades administrativas do Ministério Público com relação aos seus servidores. E detalhe muito importante, a própria Constituição Federal diz que a lei que irá disporá sobre sua organização e funcionamento, ou seja, a lei. E que lei que foi essa? O manual é uma das legislações que trata sobre questão administrativa. Então percebam que está aí, ele está dentro daquilo que foi estabelecido pela própria Constituição Federal. Tá, professor, mas então qual que é a finalidade do manual? Afinal, o manual ele vai servir para quê então? Para organizar um quadro de serviços, que mais? Orientar a atuação dos servidores. Ou seja, ele além de padronizar as condutas, ele vai organizar o quadro de serviços e o quadro funcional do Ministério Público. Olha que legal, a partir do momento que o servidor tiver dúvida, o que eu devo fazer é olhar o manual. Eu devo tomar qual conduta neste caso? Olhe o manual. O manual é como se fosse um conjunto de regras para saber como você deve se comportar administrativamente perante o Ministério Público da Paraíba. Então, olha que legal. Isso tudo para preservar a unidade institucional.
Por isso que eu falo para vocês, nota 1000 para este manual. O manual é muito interessante. Quem dera se todos fossem assim. Continuando. Então, primeiro ponto. Vamos estudar sobre atendimento e providências iniciais com relação ao recebimento de requerimento, denúncia ou notícia de fato. Porque é o seguinte, o Ministério Público tem a função de cuidar de interesses individuais, indisponíveis ou interesses sociais. E pode acontecer, e acontece muito na prática, de pessoas chegarem até o Ministério Público para pedir ajuda ao Ministério Público, ou pessoas que vão até o Ministério Público para pedir orientação para o Ministério Público, ou pessoas que vão até o Ministério Público para noticiar fatos criminosos. Olha, fulano cometeu determinado crime. Então o Ministério Público acaba sendo o porta-voz da sociedade. E é interessante que ele cuida do... Olha, o que é um requerimento? Então, vamos supor que a parte chega com requerimento. O requerimento é um pedido. Então, a parte pode chegar com um requerimento. E aí o Ministério Público, vai, dentro de suas providências, vai o quê? Vai dar andamento a este requerimento. Pode acontecer que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. A denúncia é a petição ou a peça inicial da ação penal pública. Denúncia, vamos lá, eu quero que vocês raciocinem comigo. Denúncia não tem nada a ver com aquilo, vou na delegacia denunciar. Não, você vai na delegacia noticiar um fato criminoso. A denúncia é o início da ação penal pública. É quando o promotor faz a petição e diz, olha, eu requeiro a condenação. E aí, isso é denunciar. Você vai denunciar, o Ministério Público vai denunciar a pessoa para a justiça julgar esta pessoa. E temos a notícia de fato. O que é a notícia de fato? É você noticiar ao Ministério Público sobre um possível ilícito. Olha, a pessoa está cometendo uma improbidade administrativa, a pessoa está cometendo um crime. Então, a população ela pode chegar lá e dizer, promotor, eu estou sabendo de algo. Aí o promotor fala, tudo bem, vamos dar andamento nisso. Então isso aqui, o capítulo, é para a gente saber como é que funciona o andamento, que vocês, futuros servidores, tenho certeza, eu tenho fé disso, que vocês irão passar no concurso, tem vaga para todo mundo, fiquem tranquilos. E aí, chega lá o requerimento, o que você vai proceder com isso quando uma pessoa chegar com um requerimento, ou com uma denúncia, ou com uma notícia de um fato? Você, funcionário, como vai fazer para dar andamento nisso? E aí, como será essa autuação destes pedidos? Como que você vai proceder com esses pedidos? Aí que está a resposta, né? Os documentos apresentados juntamente com a petição inicial, denúncia, requerimento ou documentação apta a motivar a atuação ministerial, deverão ser do papel tamanho comum ao uso do Ministério Público e as dimensões reduzidas deverão ser colados ou grampeados em folhas de tamanho de ofício. Ou seja, resumindo, você deve autuar, você deve pegar esses pedidos, essas petições, e deve pôr no papel padrão do Ministério Público. Ou seja, esses papéis padrões, assim, é no sentido de você pensar o quê? Espera aí, professor, vamos supor que a folha chega menor, e o papel é desse tamanho, então você vai grampear aqui, você vai colar aqui. Por quê? Porque eles tiveram a preocupação de que todas as folhas do processo tivessem um papel do mesmo tamanho. Toda a autuação que existe dentro do Ministério Público, que respeite-se o mesmo padrão de folhas, para não gerar aí bagunça com relação, já pensou uma folha maior, uma folha menor, geraria uma bagunça e geraria aí uma confusão, até no próprio manuseio dos papéis. Então, por isso que tem que se organizar. A primeira situação é você autuar. Você vai organizar estes papéis, esses pedidos com o tamanho usado pelo Ministério Público. Professor, no caso de petição inicial, ou seja, do pedido, este requerimento, quais são os dados necessários? O que a parte tem que apresentar, né? O que você vai exigir da parte?
Porque você vai lá, a parte fala, eu quero peticionar, mas você vai ter que dizer a parte, ou a pessoa que chegou lá, que você requer o quê? O mínimo de dados. Quais são esses dados? A petição apresentada perante o serviço de distribuição dos feitos deverá indicar de forma explícita e sem abreviaturas os nomes das partes, qualificação, endereço e assim por diante, inclusive e-mail, incluindo cópia autêntica do CPF ou do CNPJ. Então percebam que as pessoas que peticionarem perante ao Ministério Público tem que indicar o nome sem nenhum tipo de abreviatura, trazer cópia autenticada dos seus documentos. Cara, isso é questão de prova. A pessoa que chegar e peticionar perante o Ministério Público precisa de cópia autenticada dos documentos pessoais. Tem que indicar, inclusive, endereço de e-mail. E se não tiver, professor? Se não tiver, não indica. Mas, a princípio, tem que ter o endereço do e-mail. Professor, e se a petição for apresentada por advogado? Porque olha só, gente, lembra que eu falei que qualquer do povo pode chegar ao Ministério Público e pode peticionar o Ministério Público? Pois é. Mas, se for um advogado, aí a parte deverá, com seu advogado, também apresentar o nome do advogado, o endereço do escritório dele e o número dele na inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Resumindo, tem que trazer a qualificação da parte e também a qualificação do advogado. E detalhe, hein? Tem que também estar acompanhado do instrumento de mandato, ou seja, de procuração. Além disso, tem que ter procuração. Tem que estar com a procuração como forma do quê? Como forma de garantir, de garantir que a pessoa está sendo assistida nos termos legais do Código de Processo Civil. Mas pode acontecer o seguinte, acho muito legal isso também dentro do manual. Pode acontecer que você pode estar com o advogado e inicialmente você não precisa de imediato juntar a procuração. Como assim, professor? Toda vez que você vai postular alguma coisa, você tem que mostrar a procuração dizendo que, olha, eu estou dando poderes ao advogado para que o advogado possa estar agindo em meu nome. É assim que funciona a procuração. Mas há situações em que o artigo 37 do Código de Processo Civil diz, olha, na verdade, há situações, existem certos casos aonde aqui você pode advogar sem o uso dessa procuração. Espera aí, quando, professor? Vamos ler o artigo 37. Sem instrumento de mandato, ou seja, sem a procuração, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Essa é a regra, você sempre tem que ter a procuração. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar a ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir no processo para praticar atos reputados urgentes. Então, espera aí, a princípio eu preciso de procuração para poder entrar nos autos. Porém, todavia, contudo, se o caso for para evitar a decadência ou a prescrição de um direito, ou para a prática de atos urgentes, ou seja, numa extrema necessidade, não se precisa, naquele momento, usar a procuração. Professor, me dê um exemplo. Claro, eu te dou um exemplo. Vocês sabiam que quando ocorre um crime, cujo crime é de ação penal pública condicionada à representação, a parte tem 6 meses para representar ao Ministério Público. Ou seja, tem 6 meses prazo decadencial para autorizar o Ministério Público a ajuizar a ação penal pública. Por isso, a pública condicionada à representação precisa-se de uma autorização, isto é, desta representação para que o Ministério Público possa ajuizar a ação. Acontece, vamos imaginar que
a parte, contrate o advogado e diga: olha, eu fui vítima do crime de estupro. Falta um dia para dar os 6 meses. O advogado, peraí, já vou correndo, já vou peticionar lá. Ele já peticiona sem a procuração e aí tem que se aceitar isso, porque trata-se de uma situação de urgência para evitar a decadência. Tá certo, professor. Beleza, tranquilo, entendi que na questão de urgência, para evitar prescrição e decadência, é aceito o ato sem procuração. Mas, tá, e aí eu devo posteriormente juntar a procuração? Com certeza. Aí, ó, nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir instrumento de mandato no prazo de 15 dias, prorrogáveis até para os outros 15 dias por despacho do juiz. Ou seja, o que é caução? Garantia. Aqui não vamos entrar na caução, porque não vai ser o caso aqui do Ministério Público. Porque ele aplica esse artigo 37 por analogia, né? Ou seja, ele, logicamente, que não é o juiz, que não tem nada a ver com o juiz aqui, mas ele usa estes prazos para você falar com o Ministério Público. Então diz assim, o importante é o prazo, gente, 15 dias. Você tem 15 dias para juntar a procuração, podendo ser prorrogáveis por mais 15 dias. Ah, professor, e se eu não juntar? E se hipótese alguma eu não conseguir juntar essa procuração nos 15 e nem nos 15 dias posteriores? Os atos não ratificados no prazo serão havidos por inexistentes. Vem cá, eu estou falando de inexistência, não estou falando de invalidade. Às vezes nas provas de concurso público, e principalmente a banca da FCC, adora o texto da lei. Aí eles vão botar assim, os atos não ratificados no prazo serão havidos por inválidos. Não, por inexistentes, ou seja, como se ninguém tivesse praticado ato algum. O ato nunca existiu. Então, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos. Perfeito? Continuando. Professor, e se de repente a parte vai lá, peticiona e diz, olha, não teve como eu juntar a procuração, não teve como eu juntar a procuração, mas também não é caso não é caso previsto nos artigos do artigo 37, não é caso de urgência, não é caso para evitar decadência, enfim, eu não pude juntar. Não deu para eu juntar. Eu esqueci a petição em casa, a procuração em casa, enfim. Ou eu esqueci na outra cidade, não tem como eu juntar agora. Aí o manual nos diz, não estando o portador munido de procuração, o servidor submeterá o caso à apreciação do promotor de justiça. Então, o promotor de justiça, que irá decidir se ele aceita ou não aceita aquela petição, se ele vai dar ou não vai dar o prazo dos 15 dias ou prorrogar por mais 15 dias. É o promotor, não é o juiz. Professor, é possível apresentação por petição na forma oral? Ou seja, eu chego lá, eu sou a parte, eu chego lá no Ministério Público, chamo o servidor e falo, olha, eu quero peticionar. Anota aí que eu vou falar. É possível isso? E qual o procedimento que deve ser tomado? Sim, é possível. É possível ser prestado verbalmente. E aí o servidor vai reduzir as declarações a termo, ou seja, vai botar por escrito, incluindo os dados necessários para um bom andamento. E olha que maravilha, gente. Ou seja, você vai transcrever tudo o que a parte diz, vai pegar os dados da parte, e ainda por cima vai fazer com que ela assine, né? Comprovando as declarações, que ela que deu essas declarações. Aí você vai falar, poxa, professor, quando eu estiver trabalhando lá, como que eu vou fazer isso? Aí que está a beleza do manual. O manual já dá um modelinho pronto. Ó. Formulário de atendimento. Aí notícia do fato, data, promotoria, noticiante, noticiado. Enfim, aqui vão estar todos os dados necessários para botar a termo
para então pegar as declarações da parte e passar a termo essas declarações orais. Olha que maravilha, já está pronto aqui o modelinho para o servidor fazer. Tá, e aí, professor, qual é o segundo passo? Então lá, nós vimos o primeiro passo, que é você chegar até o Ministério Público. Então você vai lá através da petição, através da denúncia, através de vários outros aspectos. E aí, você como servidor vai ter um segundo passo, que é o protocolo. Protocolo, professor? Protocolo? Protocolo não é um número que eu tenho? O protocolo é um número. Mas, professor, qual é o conceito do protocolo? O conceito do protocolo é o quê? É registrar a instauração de procedimento. Ou seja, se veio uma petição inicial, você vai registrar que chegou até você uma petição inicial. Ou seja, se chegar até você uma denúncia, você vai registrar esta denúncia. Todo tipo de comunicação que chegar até você, você vai protocolar, você vai registrar isso. Se for processo físico, papel, você pode registrar isso num livro próprio. O que é um livro próprio? Sim, é uma espécie de caderno onde você vai fazer manualmente. No dia tal, às horas tal, recebo este documento, essa petição. Ou no sistema eletrônico, obviamente quando houver o sistema eletrônico. Então perceba que você pode registrar no livro ou no meio eletrônico. Então o protocolo é como se fosse um recibo, sabe? Você vai chegar lá, você vai dar o documento para o Ministério Público e você tem que ter uma espécie de um recibo dizendo o quê? Que você fez o protocolo, você entregou aquele documento para um membro do Ministério Público. Beleza? E aí você fala, poxa, legal, professor. E aí, como é que vai ser feito a comprovação disso? Vai ter o chamado carimbo de recebimento. Isso que você está pensando mesmo. O carimbo de recebimento, ele vai bater um carimbo no seu documento e vai dizer que está recebido. Ou seja, o carimbo de recebimento é como se fosse um recibo. Então, na verdade, o carimbo de recebimento vai trazer a data, a hora do recebimento, o número de laudas é o número de páginas da petição e os documentos que foram entregues. E aí está aqui o modelo do carimbo. Recebi em dia tal, contendo tantas folhas a tantas horas. E aí o nome do servidor. Percebam então que esse carimbo é um registro do protocolo. É um registro que você recebeu a petição. Professor, pastas e livros obrigatórios. Como assim pastas e livros obrigatórios? Gente, acontece o seguinte. Dentro da inserção de dados, ou seja, a partir do momento em que você tem um andamento de um ato administrativo ou processual, enfim, a partir do momento que você dá uma entrada na petição, você vai ter tudo o que acontecer, você vai ter que registrar. Tudo é registrado. Você vai registrar a entrada e saída, você vai registrar com quem está esse documento. Se o promotor requisitou, tudo vai ter que ser registrado. É como se fosse um diário de acompanhamento da vida daquele processo. E aí o que acontece? Aqui eles tiveram a noção e o cuidado de estabelecer quando e quais são as pastas e livros obrigatórios que deverão ter cada serventia do Ministério Público. E aí está aqui, ó, pastas. É isso aqui, ó. Se você olhar bem a foto, realmente como se fosse uma pasta, um fichário. Lá, por exemplo, vai ter ofícios expedidos. Que são ofícios? Na verdade, são ordens, né? Memorandos, notificações, convites, portarias, ou seja, toda a vida administrativa daquele setor de trabalho do Ministério Público vai estar todo guardado. Por quê? Porque se chegar o corregedor e falar assim, vem cá, vocês cumpriram o ofício que eu mandei? Vai estar lá guardado o ofício e vai ter toda a documentação relativa ao cumprimento daquele ofício. Então,
as pastas é como se fosse um arquivo dos documentos que regem o setor administrativo do local onde se desenvolve a atividade administrativa do Ministério Público. Nós temos também os livros. Os livros, na verdade, aqui os livros têm a função do quê? Tem a função primordial que é movimentação, ou seja, registrar a movimentação do processo. Antigamente utilizavam-se esses livros aqui, ainda até hoje utilizam-se, quando não tem o sistema informatizado. Então o que acontece? Você vai pegar um processo, a parte vai lá no livro e registra. Fulano de tal retirou o processo. Aí vai lá, chega o processo, fulano de tal encaminhou. Então tudo é registrado no livro. Hoje não, hoje você registra tudo no sistema informatizados, né? Professor, beleza. Tá, mas o que vem a ser então a autuação? Bem, eu já dei a dica no início. Eu falei para vocês que a autuação, o que é? Um registro. É você pegar aquela petição, aquele pedido e botar para o padrão do Ministério Público. Você vai botar na folha, padrão, capa, tudo. Então, quando se fala em autuar, consiste no quê? Em organizar os autos, isto é, os documentos, através da colocação de capa dos dados indispensáveis à identificação. Então, você vai autuar, você vai dar o quê? Você vai classificar aquele processo, aquele tipo de pedido. E aqui é interessante quando fala-se autuação, você vai botar as informações básicas e você vai estabelecer a importância, que tipo de matéria que é cuidado. Você faz uma verdadeira classificação. Professor, qual é o prazo de autuação? E aqui, já falo para vocês, vai cair na sua prova. Recebida a petição, qual é o prazo para você botar a capa, tudo certinho? Você, servidor, terá o prazo máximo de 24 horas. 24 horas para você encaminhar para o membro do Ministério Público. Então, 24 horas. Professor, e como é que vai ser feito? Você vai pegar, vai botar a capa, aí vai ter uma etiqueta adesiva, aonde você vai ter o número do registro, o nome das partes e quantos volumes forem necessários. Por quê? Porque nós vamos ter as etiquetas coloridas na capa. Você vai registrar os nomes das partes, os nomes dos envolvidos, enfim, quantos volumes tem, quantas páginas tem naquele processo, mas o importante é a etiqueta. Porque a etiqueta vai dizer que tipo de peças ou tipo de atos processuais que se trata aqueles autos autuados, né? E aqui nós temos isso aqui é muito interessante, eu acho que isso pode cair na sua prova. Percebam aqui no desenho que você vê, etiqueta vermelha, azul, verde. E aqui nós temos, quando se tratar de verde-limão, vai para a promotoria que cuida da área do cidadão. Se for preto, consumidor. Se é azul, educação. Se tiver etiqueta marrom, fundações. Por que fundações? Porque o Ministério Público tem que zelar pelas fundações. Não esqueçam disso, está no Código Civil. Vinho, questão da infância com relação a atos infracionais. Somente adolescentes é que podem praticar atos infracionais. Infância e juventude, rosa. Meio ambiente verde. Meio ambiente verde ficou fácil, né? Meio ambiente verde ficou facílimo. Mulher, lilás também, olha lá, da Lei Maria da Penha, tudo lilás, mulher, ficou fácil. Patrimônio, amarelo. Saúde, vermelho. Saúde também ficou legal. Vermelho, sangue, saúde. Então, de certa forma, pode cair na sua prova qual cor representa a área de atuação, né? Atuação dentro do Ministério Público. E a capa vai ficar mais ou menos assim. A cor, que eu falei, vai ser identificada, então, tipo de matéria que trata-se. Aí vai ter a capa do processo com todos os dados, né? Referente às partes. E os andamentos também, se possíveis. Então, percebam que este aqui é um modelo de capa. Novamente, ponto positivo para o Ministério Público da Paraíba. Eles tiveram a preocupação
de estabelecer uma capa padrão. Então, onde você for, em qualquer serventia do Ministério Público, você vai encontrar este mesmo modelo de capa, usando as mesmas cores para as matérias já determinadas. Olha que maravilha, isso facilita muito o trabalho. E aí, gostaram do curso? Gostaram deste vídeo? Quer aprender mais e outras legislações e todas as matérias referentes ao concurso do Ministério Público da Paraíba? Vem, acesse lá que cursos. Olha, tá bem baratinho, R$100 a matrícula e ainda você pode parcelar em 10 vezes. Não deixe de conhecer e não deixe de aprender. Conto com você. Até mais. Uau.